Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Hoje, durante o dia todo, eu tive uma mente muito barulhenta. Calma lá que nós já vamos entrar na palavra. A minha mente ficou muito conturbada, muito mesmo. Eram tantas vozes, tanto barulho, que eu não estava quase conseguindo calar. Quando eu comecei a clamar a Deus em silêncio mesmo, porque palavras não saíam da minha boca, e eu comecei a clamar e eu silenciei as vozes da minha cabeça e todo aquele turbilhão de pensamentos, eu consegui ouvir a voz do Senhor falando: pesquisa e fale sobre isso. Eu falei, tudo bem. E aí foi quando eu comecei a sentar aqui para poder gravar. Eu sentei à tarde para poder gravar, só que eu praticamente gravei mais de 15 vezes e eu tive que colocar todos os vídeos na lixeira. Por quê? Porque tinham muitos barulhos. Tanto que se eu fosse fazer cortes, não ia adiantar, porque ia cortar praticamente tudo. Eram muitos barulhos mesmo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Então foi uma prova, uma luta para poder gravar esse vídeo. Então assiste até o final, porque realmente eu creio que Deus vai falar com você. E eu nem sei se ao escutar esse vídeo você vai escutar muitos barulhos aí ao fundo, para tentar atrapalhar aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Mas vamos lá para a palavra? Ao passar por isso hoje, eu lembrei muito de Ana. Ana, ela, quando estava com a alma aflita e angustiada, para quem não sabe, Ana é a mãe de Samuel, ela não podia gerar, e aí ela vai estar escrita a história dela em 1 Samuel. Então, se você tem interesse, é porque eu não quero focar muito nisso, eu só vou dar uma pincelada. Que Ana, ela orou em silêncio. Então, foi o que eu lembrei disso, por quê? Por conta de tarde, que eu não tinha palavras para falar para o Senhor. Era simplesmente muita aflição, muita angústia, e isso acontece. Só que Ana, ela, com a alma tão aflita, mas a sua oração foi ouvida como um grito aos céus. Então, Deus muitas vezes não precisa de volume. Às vezes a gente acha que tem que gritar, e às vezes não vai sair nada da nossa boca, não vai sair voz, porque a aflição é tanta, a angústia é tanta, que não tem. Ah, mas eu nunca senti isso. Gente, glória a Deus por isso, mas você que sente vai me compreender e vai entender que nem sempre é tão fácil a gente ter uma vida ali tranquila diante de todas as adversidades que nos ocorrem no dia a dia e no decorrer da vida. Então, Deus respondeu à sinceridade do coração de Ana. E na hora que eu consegui calar essas vozes, foi quando eu escutei o Senhor falando: filha, vai gravar, fala sobre isso, assim, 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 faz uma semana, assim, assim, assim. Eu falei, amém. Foi quando eu consegui ouvir. Mas enquanto a minha mente estava borbulhando de informação e barulho, eu não tinha chance de ouvir a Deus. Então, aqui eu tiro uma grande lição, que até mesmo na hora de orar, mesmo que seja em silêncio, não quer dizer que vamos orar todos os dias assim, não. Mas em dias em que a alma estiver aflita, talvez como a de Ana, nós vamos sim poder orar em silêncio ao Senhor, e Ele vai entender o que está no nosso coração e responder essas orações. Tanto é que Ana estava ali passando por aquele momento, tão angustiada, a voz assim, embarganhada de tanto chorar, ela tentando falar, o sacerdote olhou para ela e falou que ela estava embriagada. Oh, meu Deus! E quantas vezes estamos em silêncio porque não temos mais nem força para falar, e outras pessoas olham e julgam a situação. Talvez não vamos chamar de embriagados ou embriagadas, mas vão julgar de outras formas. E não é assim que funciona. Cada um tem um particular com o Senhor, e Deus sabe como agir com cada um. Esse é o primeiro ponto do silêncio que eu gostaria de trazer para vocês. A importância de também orar, ainda que seja em silêncio, mas não deixar de orar. Amém? E aí nós vamos também para outro lado do silêncio. O silêncio, vou citar alguns versículos aqui na palavra que são muito, muito importantes. Vamos lá? Jó capítulo 13, versículo 5. Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Esse versículo é muito incrível, porque ele é uma realidade. Quantas e quantas vezes a gente perde algumas oportunidades por não fechar a nossa boca, por querer falar demais, falar na hora errada, falar com a pessoa errada, falar da forma errada.
Então, muitas vezes, aqui a própria palavra já nos diz, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Nós temos um outro versículo que vai dizer em Tiago 1,19: o homem seja pronto para ouvir, ou seja, silêncio. Quando nós estamos falando, geralmente a outra pessoa fica em silêncio. Então, o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. E Salmos 4:4 vai nos dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha lá que lição valiosa que Deus vem nos ensinando no decorrer da sua palavra. Quando nós não aprendemos esse tipo de lição, é porque nós não meditamos na sua palavra, como ele diz lá em Josué, para meditarmos no livro dessa lei de dia e de noite. Então, quando no decorrer da minha trajetória com o Senhor, eu aprendi muito com o silêncio. Nem sempre eu fui silenciosa, nem sempre eu era muito quietinha. Às vezes eu tinha a resposta na ponta da língua e era muito bocuda. Não bocuda de palavrão, mas bocuda de resposta mesmo. E se eu não respondia, eu fazia caras e bocas e a pessoa já sabia até o que eu estava pensando ou falando. Mas, no decorrer da minha caminhada, eu comecei a perceber que fraco ou fraca não é aquele que deixa de responder ou que deixa de dar a palavra final, mas sim aquele que espera no Senhor e aquieta. Então, sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito impaciente, mas Deus ele tem trabalhado comigo. Já trabalhou tudo? Não, tem trabalhado comigo em todo o tempo para que eu chegue aonde ele precisa que eu esteja. Então, não é tão simples você se calar. Não é tão simples você se calar na hora da afronta, na hora da humilhação, na hora dos insultos. Não é fácil. Mas o Senhor Jesus, com Ele, nós conseguimos sim se calar, respirar, baixar a ira, baixar a inquietação e entender que tudo está no controle do Senhor. E não quer dizer que somos fracos ou fracotes por não darmos a resposta na hora exata. Pelo contrário, somos fortes. Fortes em Cristo, que nos fortalece. Muitas vezes achamos que temos que rebater e procuramos respaldo na Bíblia para isso. E às vezes nós pegamos versículos isolados para justificar nossa vontade de dar a última palavra. Mas nós aprendemos que quem dá a última palavra é o Senhor. Então, quando nós descansamos em Deus, mediante a qualquer circunstância, é muito melhor, favorável. E o Senhor vai nos ensinando o que é ter controle sobre as nossas ações. E aí nós vamos entendendo o que é ter paciência, o que é ter mansidão, o que é ter amor, o que é ter domínio próprio. Porque se eu não exerço isso, eu não vou ter domínio próprio. Eu vou ter... vai ser a minha vontade prevalecendo. Porque a minha vontade é de sair explodindo meio mundo. Mas não é isso que Deus tem para mim. O Senhor quer nos ajudar e o Espírito Santo está todos os dias nos pondo à prova para nos ensinar como é que vamos agir diante de qualquer situação. Nem sempre serão situações favoráveis, mas quando as situações vierem, nós devemos agir conforme a luz da palavra, conforme o Senhor nos ensina, né? E Jesus, ele realmente é rei, mestre do silêncio, e ele nos ensina poderosamente dentro da sua palavra. Em Mateus, capítulo 26, do 62 ao 63, vai dizer... Nossa, estava com ela aberta aqui. Aqui. 62 e 63, né? Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. Aí nós vamos entender que Jesus ficou em silêncio nos momentos de quando? Quando que Jesus ficava em silêncio? Momentos de humilhação, momentos de tortura,
momentos em que ele foi maltratado. Rei dos reis, Senhor dos senhores, autor e consumador da nossa fé, foi humilhado, torturado, maltratado, traído, ferido, cuspido. E muitas das vezes não aguentamos que alguém pise no nosso calo e já queremos dar com a língua nos dentes. Aqui nós vamos ver que o silêncio de Jesus foi a forma não verbal dele se comunicar. Jesus, ele poderia ter, ele tem resposta, ele tem palavra, ele é a palavra, ele poderia dar todo tipo de palavra, mas Jesus, de forma não verbal, se comunicou através do quê? Do silêncio. E através desse silêncio, Jesus expressou humildade, respeito, mansidão, amor. A gente às vezes fica pensando que ser humilde é talvez andar com uma roupa simples, ou com um carro velho, ou andar de chinelo por aí. Não é bem assim a humildade. Humildade vem daqui, quando nós quebramos o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu. Podemos muitas das vezes não sermos ou não carregarmos alguns pecados, mas o pecado do orgulho é algo que temos que derrubar dentro de nós todos os dias. Principalmente vamos saber disso quando alguém pisa no nosso pé. Se alguém pisa no nosso pé e aquilo nos fere tanto ao ponto da gente se sentir tão mal, quer dizer que existe ainda um orgulho dentro de nós. E quando o Senhor permite algumas situações, é para quê? Para quebrar o orgulho que existe em nós, que nós não conseguimos perceber, por conta da nossa cegueira, das escamas que existem dentro dos nossos olhos. Eu, particularmente, muitas vezes tinha um orgulho. E uma vez em oração, orações que nós fazemos e muitas vezes nem percebemos, mas Deus ouve e Deus vê. E uma vez em oração eu falei: Senhor, me ensine a ser humilde como o Senhor, humilde e mansa de coração. E aí, tanto que hoje muitas pessoas até me criticam, falam: você tem que responder, você tem que falar assim, você tem que falar assado. Mas eu lembro da oração que fiz lá atrás, pedindo para o Senhor um espírito manso e humilde. Sou muito explosiva ainda, muito impaciente, mas todas as circunstâncias eu vejo Deus trabalhando para me forjar na paciência. Tanto que para algumas situações consigo ser extremamente paciente, para outras ainda não. E são essas que o Senhor está pegando no meu pé para poder me ensinar. E Ele só vai me ensinar como? De férias em Acapulco? Não, é na vida real, naquilo que vivenciamos mesmo no dia a dia, no corre da vida. É aí que nós vamos desenvolver aquilo que Deus tem para desenvolver em nós. Então, não é que eu não tenha respostas, pelo contrário, muitas das vezes eu sou pior que Pedro, bocuda que só. Mas o Pedro que há em mim não pode existir, porque Jesus habita em mim e eu tenho que ter sabedoria. Então, é como Jesus. Jesus teria resposta para todos ali, em todo momento, a cada momento, para tudo. Mas ele decidiu se calar, decidiu ficar quietinho, porque o silêncio vale ouro. Eu gostaria mesmo de compartilhar isso com vocês. Não é tão fácil, não é tão simples, mas todas as vezes que passamos por determinadas situações, ao invés de olharmos para o outro, para a situação, para a circunstância, para as pessoas, para tudo que contribuiu para o cenário, nós devemos olhar para nós e enxergarmos como que Deus tem trabalhado na nossa vida e o que Ele quer nos ensinar no meio disso tudo. E é isso que eu tenho para dizer hoje para vocês. O silêncio vale ouro. E eu vou terminar em silêncio esse vídeo. Tô brincando. Mas é isso. E o silêncio, como eu disse no começo, não nos impede de falar com Deus. O silêncio não nos impede eu precisava dar uma resposta. Não precisa. O silêncio é muito mais resposta do que as suas próprias palavras. Compreende? E na hora certa, no momento certo, de forma que vá edificar, Deus vai pôr as palavras na sua boca.
Mas eu digo para você que demora para Deus pôr palavra na boca, viu? Porque o processo de amadurecimento nesse silêncio é demorado, não é da noite pro dia não. Mas nisso o Senhor vem trabalhando e vem nos fortalecendo. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que vocês possam meditar mais e possam entender como o silêncio vale. Ah, mas e quando vocês podem até pensar assim, mas e se Deus também estiver em silêncio comigo? Ele pode até estar em silêncio, mas às vezes é porque a sua Bíblia anda muito fechada. Se você começar a abrir ela mais vezes, você vai ver que esse silêncio ele não está. Às vezes ele fica um pouquinho mais quieto, observando o que seus filhos andam fazendo na terra. E nessa de observar, pode ter certeza que ele não deixa de trabalhar, tá bom? Então, nem o silêncio de Deus impede o agir dele. E às vezes o silêncio dele só é mesmo a sua Bíblia que anda fechada, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.